vendo. Bom, gente, muito obrigada pela Amib, pelo convite, pela oportunidade. Então, quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada pelos dois temas e eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu acho que hoje nós vamos ter um caso clínico bem bacana, que vai ser bastante útil na prática diária nas terapias intensivas pediátricas brasileiras. Vou apresentar, então, um caso bem bacana, e vai ser um caso de 2016, vai ser um caso antigo, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o quanto que a gente já evoluiu ao longo dos anos no entendimento do delírio e da síndrome de abstinência, e o que a gente pode melhorar no paciente pediátrico grave. E eu vou só compartilhar aqui uns slides com vocês, só um segundinho. Vocês conseguem ver os meus slides? Perfeitamente, doutora. Ok. Bem, eu gostaria de, com muita satisfação, apresentar hoje as participantes que vão estar comigo nessa sessão. Então, nós temos a doutora Letícia Vale, que é de Letícia Martins Pereira Vale. Ela é de Natal, no Rio Grande do Norte, representando aí a região Nordeste. Farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em intensivismo neonatal pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Maternidade Escola Januário Cico, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A doutora Letícia atua na área pediátrica há 6 anos e hoje é farmacêutica clínica da UTI pediátrica do Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, além de servidora da Secretaria de Saúde desse mesmo município. Seja muito bem-vinda, Letícia. Outra participante, a doutora Daniela Nazur Monteiro Medeiros, de São Paulo. Ela é médica assistente do CTI pediátrico do Hospital Israelita Albert Einstein, médica plantonista da UTI pediátrica do Hospital AACD e tem doutorado pela Faculdade de Ciências em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, Daniela, uma grande amiga. A doutora Cibele Lopes é intensivista formada na Escola Paulista de Medicina, atua em São Paulo, tem pós-graduação em acreditação hospitalar e é membro do Comitê de Sedação, Analgesia e Delírio da ISLACIP, da Sociedade Latino-Americana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Bem-vinda, Cibele. E a doutora Sabrina dos Santos Pinheiro, de Canoas, no Rio Grande do Sul, então representando a região sul, é enfermeira, titulada, especialista em terapia intensiva pediátrica pela ABENTE, mestre em saúde da criança e do adolescente pela FAMED, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Enfermagem da AMIB e enfermeira assistencial da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Bem-vinda, Sabrina, bem-vindas, meninas, bem-vindas. E a gente não tem nenhum conflito de interesse, vou deixar bem claro aqui nessa apresentação. E para que a gente possa começar, eu vou só colocar umas definições bem rapidamente sobre o que é síndrome de abstinência, o que é delírio, que eu sei que isso gera bastante confusão. Então, na verdade, a síndrome de abstinência é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que acaba acontecendo quando você tem medicamentos analgésicos ou medicamentos sedativos que são retirados de uma forma muito rápida, né, suspensos abruptamente, ou são desmamados muito rapidamente. Isso acontece naqueles pacientes que estão fisicamente tolerantes. Então, o paciente fisicamente tolerante é aquele que, por um determinado momento, ele precisa de uma dose maior do medicamento para ter o mesmo efeito clínico. Isso acontece geralmente em pacientes que estão em infusão contínua já por volta aí de 5 dias ou mais. O fentanil, por exemplo, já faz abstinência em praticamente 100% dos pacientes depois de praticamente uma semana de uso. E a gente tem um paciente também que pode ter usado um período menor, mas que utilizou doses muito altas. Então, ele precisa ter feito uso desses medicamentos para apresentar a síndrome de abstinência, ou em doses muito elevadas, ou por um período prolongado. O delírio, ele ocorre de uma forma mais aguda. Então, não há necessidade de ter feito medicações por esse tempo, como na síndrome de abstinência. E o delírio, ele é definido como uma síndrome de disfunção cerebral aguda. Então, você tem alterações
flutuantes do estado de consciência desse paciente, e a característica principal é a desatenção. Então, é isso, inclusive, que a gente avalia nas ferramentas diagnósticas disponíveis atualmente. Então, muita gente acha que pode ser delírio, que é uma alteração psiquiátrica, que é caracterizado por alterações da percepção. A pessoa realmente acredita que determinada situação é verdade, e isso é uma doença mental, mas para que a gente tenha delírio, a gente precisa ter uma doença orgânica. Bem, só para a gente ter, né, aí uma pincelada, e eu vou então passar para o nosso caso clínico. Esse caso foi um caso bastante marcante na minha carreira, porque foi publicado em 2016, ele é um caso antigo, a gente teve muitas melhorias com esse caso, a gente aprendeu bastante coisa com ele, muitas coisas foram implementadas na nossa unidade a partir desse paciente, e hoje a gente sabe que a gente pode melhorar muito mais. Então, esse caso foi publicado no Congresso de Pediatria da SOPERJ, que é a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, depois publicado na revista. Eu atuei, né, orientando, né, também uma das nossas residentes, foi a que publicou, né, o caso. E vocês vão, então, percebendo, eu gostaria que vocês ajudassem também no chat, entrassem no question answers para poder mandar suas dúvidas e dar as suas opiniões também, porque é muito importante a participação de todos vocês. Então, esse caso é de um menino LGF, 12 anos, sexo masculino, negro, natural do Rio de Janeiro, que foi internado com um quadro de choque séptico secundário à estafilococcia por Camarza. Esse paciente ficou extremamente grave, ele ficou 36 dias internado na unidade de terapia intensiva pediátrica, sendo submetido à ventilação mecânica invasiva por 19 dias. E foi submetido também a inúmeros procedimentos invasivos. Então, ele teve punções venosas profundas, punções arteriais, né, pegar uma PAI, drenagens pleurais, ele chegou a ter 2 drenos de tórax, um de cada lado, né, drenos bilaterais, foi submetido a cateterismo vesical de demora, utilizou sondas nasogástrica e nasentérica e também recebeu aminas vasoativas, uma antibiótico terapia de largo espectro, corticoides, chegou a fazer uso de ranitidina por conta de proteção gástrica que nós tínhamos disponível na época, foi submetida a hemodiálise, então a gente tem um paciente que teve alterações eletrolíticas importantes e para ficar na ventilação mecânica com sedação, analgesia e sedação contínuas com midazolam, fentanil, ketamina, além de necessidade de bloqueio neuromuscular com rocurônio para ficar mais assincrônico aí no ventilador, ok? Eu gostaria que vocês aí da plateia participassem, dizendo para a gente quais seriam os fatores de risco para delírio que esse paciente apresentava. Então, lembrando que para a gente poder ter delírio, a gente precisa ter uma doença orgânica, e você tem, então, na etiologia do delírio, uma interseção entre a doença de base, os efeitos do tratamento a que esse paciente está sendo submetido e o ambiente onde esse paciente se encontra. Vamos ver se tem alguma coisa já aqui no chat. Tem gente de Espírito Santo, Curitiba, Montevidéu, Uruguai. Bem-vindos todos vocês. Sim, risco de queda, esse paciente ficou realmente também com contenção. A Anushka falou sobre o tempo prolongado em unidade de terapia intensiva pediátrica. Bom, eu vou pedir, então, para a doutora Daniela e para a doutora Cibele para falar sobre os fatores de risco desse paciente. Bem-vindas, meninas. Olá, bem-vindo, obrigada. Olá, boa noite. Boa noite. Acho que, em primeiro lugar, em relação aos fatores de risco, nós temos aí, como já foi falado, comentado, ventilação mecânica prolongada, uso de múltiplas drogas analgossedativas que foram colocadas, é um fator de risco, mais de uma droga, então isso é um dos riscos para a síndrome de abstinência. Também, além disso, hemodiálise, ventilação mecânica prolongada, foi também relatado, isso é um dos fatores de riscos importante, imobilização, contenção, privação do sono também, isso são fatores de riscos que nós podemos estar manejando durante o paciente gravemente enfermo, tá? Dani, pode complementar?
Eu queria ressaltar também um fator de risco, né, como a Roberta falou, doença de base, o tratamento, o ambiente. Esse paciente teve um choque séptico, né, e hoje a gente sabe do delírio associado à sepse, né, provavelmente relacionado, que a epidemiologia ainda é pouco conhecida, a fisiopatologia também pouco conhecida, mas provavelmente envolve aí alterações da microcirculação, mais alterações da cascata inflamatória que também atuam na vascularização, na perfusão cerebral, né? Então, acho que um fator de risco que gostaria de ressaltar é o choque séptico, né? E aí, provavelmente cursando aí com um delírio associado à sepse. Outro fator de risco que eu gostaria de ressaltar é o uso de dispositivos, né? Sonda vesical, drenos, né? Tudo isso promovendo a imobilização do paciente. E o fato dele precisar de bloqueador neuromuscular, né, realmente, como a Sibeli falou, provavelmente necessitou de várias medicações, né, midazolam, anfetamina, ketamina, e quanto maior o coma induzido, né, maior a chance de abstinência, e também a abstinência, ela também é uma das causas de delírio, né, então, gostaria de ressaltar esses fatores de risco. Excelente. Lembrando também aqui em relação à hemodiálise, que depois a Letícia deve comentar bastante em relação à parte farmacocinética e farmacodinâmica das drogas, né? Eu acho que isso é um fator também que vai atuar bastante na parte clínica. É verdade. Esse paciente, então, ele teve todos os fatores possíveis e ele era um paciente previamente ígido. E o que acontece, né? A gente tem uma teoria, né? Alguns estudos mostram, principalmente da doutora Sharon Inouye, de Harvard, que estuda delírio em pacientes geriátricos. Quando você tem um paciente que tem poucos fatores de risco, uma baixa vulnerabilidade, ele precisa de insultos muito intensos para poder desenvolver delírio. E, ao contrário, às vezes a gente vê aquele paciente que tem várias doenças de base associadas, ele precisa de um insulto mínimo. É aquela história do velhinho que, às vezes, né, aquele senhorzinho que vai para casa, que está em casa e vai para o hospital com uma infecção urinária e foi levado na emergência justamente porque desenvolveu uma alteração aí de sensório. Então, realmente, um choque séptico devido à inflamação sistêmica, você tem hipoperfusão de órgãos-alvo, a ventilação mecânica, um paciente que fez hipoxemia, precisou de parâmetros muito altos na ventilação, a hemodiálise com alteração, né, eletrolítica, muitos fármacos, então a polifarmácia, e a Letícia vai passar para a gente depois essa questão até de prescrever, né, os medicamentos, né, em que sentido isso entra. A dor é o quinto sinal vital e, infelizmente, ainda não é vista como tal. Então, a gente sempre tem que pensar, inclusive, sobre essa questão, né, de sempre avaliar a primeira dor para depois a sedação, a imobilidade, as contenções, privação de sono e o tempo prolongado de internação. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, né, e que as meninas falaram, é que, assim, a gente associa muito o delírio a medicamentos, e não necessariamente é só o medicamento como fator de risco. Perfeito. Então, você tem muitos outros fatores associados. Ok? E, Roberta, me permite acrescentar que você sempre fala, né, nas suas palestras que a dor é o quinto sinal de vital, né, e talvez o sexto seja a disfunção cerebral e avaliação de delírio, né? Exato. Então, acho que a gente tem mais 2 sinais vitais que a gente precisa agregar melhor à nossa prática diária. Né? Verdade. Bom, nesse caso, após extubação, esse paciente evoluiu com uma agressividade e agitação psicomotora muito grave. Era uma criança com RAIS mais 4, combativa, ele era um menino bem grande, então tinha risco realmente de machucar alguém da equipe e até, inclusive, de se machucar, de arrancar algum dispositivo. E essa agressividade teve um início agudo e tinha um curso flutuante. Então, tinha momentos que ele estava assim e, de repente, ele ficava extremamente agitado, depois ele melhorava, então ia e voltava ao longo do dia. E importante é que ele teve também uma inversão do ciclo sono-vigília. Ele trocou o dia pela noite, literalmente. E a gente identifica muito, né, com relação ao diagnóstico de delírio, né, os próprios pais falam, esse não é meu filho não é desse jeito. Bom, na época, eu estava ainda como aluna de doutorado da UERJ, fazendo a validação da ferramenta Piquet+IU, nós vamos falar mais à frente sobre ela,
E a gente utilizou a ferramenta, deu positivo, mas como ela ainda estava em validação, a gente confirmou esse diagnóstico com base no padrão ouro, que é o diagnóstico através dos critérios do DSM-5, que é o livro que os psiquiatras usam para os diagnósticos, né, mentais. Então, foi confirmado um caso de delírio hiperativo. Bem, como a gente viu, a ferramenta dele de abstinência era uma ferramenta positiva, o VAT era, né, o VAT pontuou 7. Em algum momento ele pontuou até mais do que isso. Eu estou pontuando aqui no dia, né, que a gente examinou e que algumas mudanças foram feitas. Mas, geralmente, o paciente que tem síndrome de abstinência, né, ele evolui realmente com delírio hiperativo. Então, eu gostaria, né, nesse caso, deixa eu só mudar aqui. O que a gente fez? Um tratamento não farmacológico, eu queria frisar agora como é que a gente mudou algumas condutas em relação a esse paciente. Foi a mobilização, esse paciente estava completamente restrito ao leito. Ele estava num leito que era um pouco mais barulhento, porque ficava de frente ao posto de enfermagem, então, assim, era troca-troca de plantão, realmente a realidade, né, de muitas unidades, é você ter os leitos bem de frente, né, sem ter, assim, uma privacidade maior, com muitos momentos de barulho, né, a gente sabe que a gente também precisa fazer a nossa parte, né, em relação a conversas, né, à beira-leito, mas assim, a gente sabe que monitores e todo aquele apetrecho de UTI realmente também faz bastante barulho, a ausência, né, de alguns lugares de janela, mas nesse caso a gente tinha janela, mas ela estava se mantendo fechada, e a gente então começou a fazer pedidos de promoção do sono. Então, a gente disponibilizou um tapa-olhos para essa criança, protetores auriculares e trocamos esse paciente de leito para um leito mais silencioso, além de ter uma redução dos movimentos de intervenção da equipe e não só reduzir os movimentos da equipe, como tentar concentrar as manipulações do paciente num horário só, para que ele possa ter, né, pudesse ter períodos de descanso, é o que a gente chama hoje de cluster care. Com relação ao tratamento farmacológico, na época, nós utilizamos o haloperidol, porque esse paciente tinha um RAIS mais 4, ele era muito combativo. Esse paciente chegou a fazer o haloperidol de 12 em 12 horas, depois foi aumentado para de 8 em 8. E como a síndrome de abstinência foi um dos fatores, a gente também não podia suspender o benzodiazepínico de uma hora para outra, porque a gente poderia induzir mais abstinência nesse paciente. Então, nós reduzimos paulatinamente e acabamos suspendendo. Então, o que a gente observou que essas abordagens em associação permitiram uma melhora significativa do quadro neurológico. E aí eu gostaria, então, de pedir para as doutoras Daniela e Cibele para comentar, então, sobre as manifestações clínicas, sobre o diagnóstico que foi feito e o tratamento desse paciente. Bom, em relação à parte da síndrome de abstinência, ficamos com sinais e sintomas que, na verdade, estão relacionados com os opioides, né, e com os benzodiazepínicos. Cada um deles apresenta suas características. Então, para um misto de sinais e sintomas, como taquicardia, taquipneia, hipertensão, sudorese, diarreia, vômitos, a criança tem movimentos coroatetoides, principalmente de membros superiores, benzodiazepínicos, principalmente em relação à parte de alucinação, crises convulsivas e alteração do ciclo sono-vigília. Isso também é característico desse composto. O que eu acho que é importante aqui ressaltar é uma evidência que chama toxíndrome anticolinérgica, tá? Neste caso, em criança, a gente às vezes acaba esquecendo um pouco do quais são as drogas que nós estamos utilizando. E a toxíndrome, na verdade, ele também vai ter os mesmos sinais e sintomas do opioide, benzodiazepínicos característicos, porque por isso é um círculo, você vai interrelacionando sinais e sintomas do paciente, mas tem que ser levado em consideração, porque você também tem uma escala para a utilização disto. E chama atenção cada uma das suas escalas, se você vai optar por um benzodiazepínico, qual é a droga, quantos pontos? Então, o benzodiazepínico, ele pode ter 1 ponto junto com a furosemida mais 1 ponto, mais a associação de corticoide mais 1 ponto, eles vão se somando.
E o que chama mais atenção no toxíndrome é que a difenidramina 3 pontos, tá? Que chama bastante atenção, e com isso você vai ter uma inter-relação dos sinais e sintomas. Em relação à abstinência, a gente pode também, na verdade, ter os fatores, o que a gente está falando em relação aos fatores que a gente podemos estar modificando aí. Então, são os fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, tá? Então, nos fatores de risco que podemos modificar, nada mais é do que a escolha de uma droga, a melhor droga, o opioide não sintético, uma morfina, como foi utilizado nesses casos. Então, foi brilhantemente optado. Então, nós podemos modificar, diminuir o quê? A redução de múltiplas drogas análogos sedativas. Então, quais são as melhores drogas, ou qual o momento que eu vou utilizar aquela opção? E qual a droga eu prefiro usar? Ao invés de usar um benzodiazepínico, posso usar um dexmedetomidine, quer dizer, um alfa-agonista, também é uma utilização. Outra questão que é muito falada também é a retirada dessas drogas, tá? Então, se você acaba retirando o manejo maior que 20% dessas drogas, vai levar também a síndrome de abstinência, tá? Que vai ser desenvolvida durante todo o decorrer da criticidade da doença. Outra questão também é a sobrecarga de trabalho de enfermagem. A sobrecarga de trabalho são fatores também modificáveis que a gente pode estar atuando. Entre os fatores de riscos não modificáveis, que também falamos na síndrome de abstinência, os modificáveis, os não modificáveis também, os não modificáveis é criança menor que 6 meses, crianças maiores até 6 anos, são os fatores de riscos maiores, e principalmente as doenças do sistema nervoso central, que também são os fatores de risco que você não consegue mudar muito, mas que você precisa saber na hora do manejo, esse paciente, ele tem um risco maior para síndrome de abstinência. Você, Dani? Com relação ao diagnóstico, né, o quadro clínico do delírio, acho que é importante ressaltar o valor do rastreamento, né, do rastreamento que é feito através das escalas, né, e no caso pela idade desse paciente, a gente tem uma escala validada para a língua portuguesa, né, que a Roberta validou, e eu tive a oportunidade de estar nesse projeto, então eu apliquei as escalas também, essa escala aos pacientes. Então, para a gente fazer o diagnóstico, né, precisa ter um rastreamento ativo, né, eu acho que nisso é muito importante a escala, e pelo PECAM, né, nos 3 primeiros itens, a gente já faria o diagnóstico do delírio, né, uma alteração do nível de consciência, da atenção, aguda, flutuante, e talvez se o diagnóstico tivesse sido um pouquinho mais precoce, né, essas medidas não farmacológicas, que são extremamente importantes, poderiam já ter sido implementadas um pouquinho antes, talvez antes de estubar, já começar a mobilização precoce, que é extremamente importante, né, na redução do delírio, planejar a família, né, porque o envolvimento da família hoje é muito importante, né, primeiro para acalmar a família, para explicar que isso seria um efeito do tratamento, e também para que eles sejam participantes do tratamento, né, que tragam coisas, rotina da criança, ajudem na rotina do sono, sejam os avós, né, vamos supor que o paciente usa óculos, né, de trazer esse óculos para o paciente tem uma deficiência auditiva, né, de retornar o aparelho do paciente, que tudo isso são medidas não farmacológicas, extremamente importantes, mas que acho que às vezes também na nossa prática clínica a gente está muito preocupado em prescrever, e acaba valorizando um pouquinho mais medicações para abstinência e até os antipsicóticos, né? Ao invés de investir em tempo e talvez RH, né? Nas medidas não farmacológicas. Então, eu acho que isso é importante, né? E também a higiene do sono, né? É difícil, a gente estuba o paciente fica sonolento durante o dia, acorda à noite, e aí essa inversão do sono-vigília realmente
complica bastante. E eu acho que o haloperidol, os antipsicóticos, né, haloperidol, quetiapina e risperidona, tem a sua indicação também nas últimas recomendações para o delírio refratário, né? E realmente, nesse caso, como o paciente estava extremamente agressivo, tinha risco de se machucar, de machucar a equipe, né? Eu acho que teve realmente a indicação. E a importância que as recomendações também falam de fazer um eletrocardiograma antes da introdução dessas medicações, né? E dentro de terapia intensiva, efeitos de medicação, de medicações, acho que a gente sempre precisa pensar, né? Bradicardias, aumento de QT, até aumento até da interferência na farmacodinâmica de outras medicações, e esse paciente tinha muita medicação, né? Era haloperidol, mais as medicações de abstinência, então acho que tudo isso tem influência e uma vai interferindo no metabolismo da outra medicação. Aqui ela teve umas perguntas aqui no chat. Alguém perguntou, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Se foi feita, a Thaís mandou uma pergunta. Nesse caso, foi feito desmame de sedação? Sim, essa criança ela passou um tempo prolongado e na nossa unidade a gente sempre faz um desmame lento, substituindo as medicações venosas por medicações de absorção enteral. Então, a gente vai trocando uma medicação pela outra. Então, essa criança fez midazolam, fentanil, fez ketamina. A gente utilizou diazepam para substituir o midazolam. A gente diminuiu lentamente a ketamina e usamos metadona para substituir o fentanil. A Letícia vai falar mais sobre esses medicamentos, mas realmente a gente fez de uma forma lenta, principalmente o desmame do opioide, porque o opioide faz muito mais abstinência do que o benzodiazepínico. Não que o benzodiazepínico não faça, ele também precisa de um desmame lento. Quanto mais tempo se usa, mais lenta também vai ser a redução. Não existe um protocolo totalmente assim validado que seja único para esse desmame. Isso vai variar de acordo com a instituição e é importante que as equipes entrem em conjunto. Cada equipe, então, veja como vai funcionar melhor para fazer um desmame gradual e não uma suspensão abrupta. Agora, o que nós fizemos foi reduzir o diazepam primeiro e não suspender, porque a gente sabe que os benzodiazepínicos constituem um dos principais fatores de risco para delírio, não só no adulto, né, como a gente vê bastante, mas também nas crianças. Mas, nesse caso, e aí eu já estou respondendo uma outra pergunta que foi feita, se a abordagem seria diferente de síndrome de abstinência e delírio. O que realmente é o objetivo desse caso aqui agora é a gente mostrar para vocês que a síndrome de abstinência foi um grande fator de risco para o delírio, que os dois ocorreram juntos, mas que a síndrome de abstinência não foi o único fator. Então, esse paciente ele teve abstinência, ele teve delírio, e o delírio foi causado, então, por um conjunto de fatores, gravidade da doença, e aí, de fato, eu não me recordo do PRISM desse paciente, mas ele teve um PRISM bem elevado, então, esses scores de mortalidade mais elevados na internação, que mostram, então, que é um paciente que tem uma gravidade maior, paciente, então, que tem, né, alguma outra doença de base, a gravidade da doença naquele momento, o tratamento, e aí vem, então, as nossas iatrogenias, os dispositivos invasivos, a contenção no leito e o uso de medicamentos que a gente pode chamar aí de deliriogênicos, se a gente for traduzir exatamente ao pé da letra do inglês. E a gente também tem o ambiente onde esse paciente se encontra, principalmente com relação à confusão dia e noite. Uma outra pergunta que foi bem bacana aqui foi falando sobre quando que entrou o diazepam. Quando que entrou o diazepam? O diazepam entrou exatamente nessa situação de que precisamos desmamar o midazolam, então vamos substituir, né, por diazepam. Então, isso aí vai de acordo, cada protocolo tem a sua unidade. Lá no Pedro Ernesto, a gente não faz dose equivalente, a gente faz
dose empírica de metadona, 0,1 miligrama quilo, dose de 6 em 6. Se o paciente fez doses bem mais altas, a gente pode chegar até uma dose mais alta, 0,2, pode chegar até 0,3, 0,4. E o diazepam, que a gente começa entre 0,05 a 0,1 miligrama quilo, dose de 6 em 6, 8 em 8 em 8 horas, e vai, então, acompanhando com a escala VAT1, ok? Dani, você ia falar, pode falar. Isso, eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, acho que é importante cada unidade ter um protocolo de sedação analgesia, né, e aderir, né, porque realmente a gente sabe que isso diminui a síndrome de abstinência, né, e a gente, trabalhando na abstinência, a gente também consegue reduzir delírio. Então, reforçar que os trabalhos falam a importância de se ter um protocolo de sedação analgesia, né, a importância de fazer um rodízio de sedativo e da gente ter coragem de fazer rodízio de sedativos, né, para evitar também a síndrome de abstinência. E uma terceira coisa que eu queria falar também é a importância do Precedex, que eu acho que também nesse período, 2016, o Precedex era extremamente caro, né, pouco disponível. Na época eu coordenava um hospital público, né, e tinha que ter várias autorizações para ter um Precedex. E hoje está um pouco mais disponível, né, e que hoje ele se mostra um bom sedativo, né, talvez de primeira escolha, até para cirurgias cardíacas, né, ajuda na redução da abstinência, né, delírio, e eu fui de uma formação que o midazolam-fentanil era básico, né, então todo mundo falava midazolam-fentanil, e aí acho que fazer essa releitura, né, do Precedex e a aplicação do Precedex, eu acho que é válido. Aqui tem uma pergunta, só um segundo, para a Dani, né? Questão do rodízio de sedativos que você comentou, a Mônica perguntou sobre, né, o rodízio de sedativos seria de quanto em quanto tempo? Tem um estudo bem bacana, Sanavia e colaboradores, de 2019, se eu não me engano, eles esperam, acho que uns 3 dias com as medicações, teria que checar no artigo exatamente, mas eles fazem realmente esse rodízio, utilizando inclusive até dipirona, paracetamol no controle da dor. Oi, Cibele, você quer falar? Não, é que eu queria só reforçar, na verdade, quando dos fatores de risco modificáveis, a gente tem que lembrar também a duração e as doses cumulativas de cada medicação. Acho que isso é muito importante. Outro fator que, assim, a Dani reforçando a questão do protocolo, principalmente o protocolo voltado para... Tem vários relacionado com a enfermagem, isso reduz muito o uso de benzodiazepínicos também na unidade. Eu sou muito a favor em relação à dexmedetomidine, tá? Eu acho que a tendência é mesmo ir neste caminho, tá? Para diminuir esses metabólitos ativos, principalmente do midazolam. Outra coisa importante também é em relação às estratégias, na verdade, você tem que estar pensando, o paciente está em ventilação mecânica, o paciente gravemente enfermo, e você tem que estar pensando todo o tempo a estratégia que você vai utilizar. Então, as recomendações atuais a modulação desse plano de retirada na síndrome de abstinência. Então, além de você estar utilizando a escala de VAT, a escala SOS, tá? Que foi validada também no Brasil, enfim, você tem que utilizar a partir de mais ou menos 3 dias, acima de 3 dias de uso de opioides e benzodiazepínicos, com intervalos regulares, pelo menos de 3, 4 vezes ao dia, e você observar, e também quando o paciente sair da retirada da ventilação mecânica, continuar a utilização das escalas. Eu acho que isso é o entendimento da escala, como que você deve fazer. E a terapêutica, a estratégia atual, é você fazer essa modulação. Qual é a droga, o sintoma que o paciente está tendo? Como foi feito neste caso? Eu usei a morfina porque ele apresentava aqueles sinais e sintomas e o VAT estava ok. Mas estou já na retirada de ventilação mecânica, eu já tenho um plano de retirada de análogos sedativos, então, a partir daí, eu vou também associar o que eu posso fazer a mais. Então, vou usar metadona, vou deixar a cada 6 em 6 horas, vou acrescentar o que foi utilizado anteriormente naquele pico. Então, um plano bem arranjado, bem alinhado com a equipe de enfermagem, também eu acho que é muito importante.
Essa questão das escalas, realmente, elas são extremamente importantes, elas realmente acabam, né, nos dando uma direção e vão fazer uma avaliação realmente direcionada para aquela situação, mas, de fato, elas precisam ser bem aplicadas. Eu vou falar mais à frente sobre as ferramentas em si, mas eu vejo muito erro de aplicação, não só das escalas de abstinência, quanto de delírio e até para aplicação das escalas de delírio, que exige uma boa aplicação do RAIS. E eu vejo realmente erros na administração do RAIS, se manipular a criança primeiro, antes de aplicar a ferramenta. Eu acho que a gente tem aqui umas perguntas bem bacanas, tá? Deixa eu só comentar aqui, olha. Perguntaram algumas coisas que a gente vai responder, inclusive com a participação da Letícia, a nossa farmacêutica, mas veio uma pessoa perguntando, a Tereza. Ela gostaria de entender melhor a classificação do que é um quadro grave ou refratário de delírio para ser bem indicado o uso de antipsicótico, já que nas escalas não costumo ver esse tipo de classificação. Vejo mais frequente a classificação de hiperativo, hipoativo e misto. Então, na verdade, o delírio, ele já é um quadro grave em si. O delírio, ele como a Dani falou, né, que eu gosto de comentar, é como se fosse o estado mental de base alterado, um sexto sinal vital. Então, a gente tem que pensar, esse paciente tem delírio? Eu tenho que pensar que qualquer paciente, a qualquer momento, pode fazer delírio. E se esse paciente tem delírio, então tem alguma coisa de errado acontecendo com ele. Então, eu tenho que abordar o quê? Fatores de risco. Agora, se você aborda os fatores de risco, e você tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis, de fato, alguns a gente não tem como modificar, mas tem muitos que nós podemos, e principalmente relacionados a ambiente e estimulação cognitiva. A Sabrina vai falar sobre as medidas não farmacológicas e vai entrar nesse detalhe. Então, um quadro que não está se resolvendo é porque realmente o paciente ele tem alguma outra coisa, a gente não conseguiu abordar todos esses fatores. Então, o delírio ele precisa ter abordagem de fatores de risco. O uso do antipsicótico, ele é um uso SOS, é igual quando a gente faz o antitérmico para febre. A gente até pode diminuir a temperatura, mas a gente não vai resolver a infecção. É a mesma coisa com relação ao uso de antipsicótico no delírio. A gente pode até utilizar o antipsicótico, mas o antipsicótico ele só vai ser indicado naqueles casos em que você já fez medidas não farmacológicas, o paciente não respondeu, e ele é um paciente que é agitado, é combativo, RAIS mais 4. A gente não pode utilizar esses antipsicóticos num paciente que tem o sensório mais rebaixado, porque senão a gente vai estar mascarando ainda mais esse quadro, rebaixando ainda mais esse nível de consciência. Então, a única indicação que a gente tem, eu sei que tem algumas perguntas com relação a isso, né? E foram algumas, de saber quando se utilizar. É quando você não conseguiu e você está fazendo, na verdade, uma medicação para controlar a agitação. Mas o delírio em si não está sendo tratado. Ele só vai ser tratado e só vai haver prevenção de novos episódios depois que você abordar os fatores de risco. E eu gostaria que aqui tem umas perguntas com relação ao uso de proteção ocular e auditiva, então eu gostaria de convidar a Sabrina, enfermeira, para comentar sobre medidas não farmacológicas no paciente, nesse caso, e no que tem sido recomendado na literatura. Boa noite, gente. Obrigada, Roberta, pelo convite. Um prazer estar aqui, né, junto com a MIB. Bem-vinda. Eu sou enfermeira, então, e eu estou ouvindo aqui vocês falando, e eu tenho a impressão que enfermagem também é um fator de risco, né? A gente não descreveu aqui em nenhum lugar uma enfermagem com desconhecimento, né? Uma enfermagem angustiada. Só vou corrigir, equipe completa, que não conhece, é um fator de risco importante. Porque a gente até comentou sobre isso hoje de tarde, né? Eu vejo muitas crianças serem sedadas, né? Por agitação, mais por angústia de equipe do que pela real necessidade da criança, né? São anos dentro da terapia intensiva, vendo as crianças serem sedadas e, na verdade, poderia ser feito, né, um controle melhor com outras medidas não farmacológicas, né, que a gente não dá tanta bola assim, vamos dizer assim, e a gente acaba pedindo sedação, e aí a gente se dá conta quando tu tá passando um round, né, e o professor da medicina pergunta, quanta sedação foi em 24 horas? Aí tu vai contar, deu 32.
28. Eu já cheguei em round para discutir com 42 que eu tive que ficar com a cara no chão, assim. Né? E por que, Sabrina, que no teu plantão tu faz 10 e no plantão noturno faz 40? Então, assim, a gente vê, muitas vezes, sim, a enfermagem, né, sedando, né, pedindo sedação, enquanto poderia fazer um tratamento não farmacológico. E tratamento não farmacológico, quando a gente pensa na terapia intensiva em UTI, né, como é amplo, a gente sai, o paciente sai da casa dele, né? São pessoas estranhas, está sempre sendo estimulado. Que coisa... eu faço um exercício muito com os residentes, né? Fazia dentro da UTIP, pedia para eles entrar para dentro de um box fechado e ficar lá ouvindo. Quanto tempo, sabe? Entra para dentro de um box e fica ouvindo toda a movimentação que acontece aqui fora. E as pessoas saíam horrorizadas de dentro dos boxes, dos pacientes. Uma que o barulho era uma coisa absurda. Do nada se ouvia pessoas gritando, é alguém que chega para visitar o paciente, que encontra a colega no meio da UTI, grita, né? E aí a gente tem os nossos pacientes que acabou de ser estubado, ou aquele paciente que está num desmame e que você está em vias de ser estubado, né? E parece que a gente não percebe. A sensação que eu tenho, e eu uso esse termo, a gente não está no shopping, nem no shopping a gente grita desse jeito, né? Então, assim, prestar atenção nisso, quantos adolescentes, né? Porque a nossa faixa etária é muito grande, a gente atende recém-nascidos, mas atende também 17, 18 anos. Quantos adolescentes estão dentro daquele quarto escuro, né? E qual o problema para nós da enfermagem? Trocar para um quarto com uma janela? Quantas vezes eu já participei de discussão desse sentido, sabe? Mas é muito trabalhoso tu tirar o paciente desse box e passar lá para o box de janela. Não, mas, gente, não é para nós o que interessa é para o paciente, a gente só está ali por causa do paciente. Usar tapa-olhos, oferecer o óculos da criança. A criança também tem deficiência visual. Como é que tu quer que ele veja uma TV, olhe um desenhozinho, leia um livro? Né? Eu sempre fui muito feliz lá na UTIP, porque eu sempre tive terapia ocupacional comigo. Então, assim, como é que tu quer que ele faça alguma atividade, se estimule a fazer, se tu não dá os meios básicos para ele, né? Outro ponto que eu acho que é fundamental, que tem muito a ver também com a enfermagem, é o ciclo, né, do sono, você fazer o paciente entender que é dia, fazer entender que é noite, né, luz do sol, mostrar a luz do sol, falar em hora, né, em relógio. Por que não fazer essas coisas? Né? A gente não se dá conta que tu sai de casa, vai lá, trabalha, volta para casa, mas a pessoa continua naquela mesma, eu digo assim, chega a ser monótono. Quando adolescente, a criança um pouco maior já não está naquele momento grave, né? Chega a ser monótono, eles reclamam o tempo inteiro que ele não tem nada para fazer e querem sair daquele lugar. Né? Muitos se afundam nos teus travesseiros e a gente não consegue nem conversar sobre isso. Eles não querem nem conversa. Então, assim, olha quanto que a gente tem como tratamento não farmacológico, em vez de você sair lá de onde você está e tentar acalmar a criança, tentar chamar a atenção dela, de tentar brincar com ela, para ir lá pedir uma sedação porque ela está agitada. Então, assim, tem coisas a fazer. Nós temos um ambiente, né? Nós temos um ambiente ali. Esse ambiente, ele não é o normal do paciente, não é o habitat dele, com muita gente estranha, com cheios de dispositivos. Olha a gravidade dessa criança do caso clínico, né? Olha todas as iatrogenias que ele teve. A vida dele, ele não volta, faz um parêntese e volta à vida normal. Quantas crianças reaprendem a comer, reaprendem a andar, né? Então, assim, a gente falou também bastante de mobilização precoce. A fisioterapia tem um papel fundamental, né? Gente, desculpa o cachorro que deu na vizinhança aqui, tá? Desconsidere. A fisioterapia tem um papel fundamental nessa criança, de tirar do leito, fazer movimentação. E como a gente na enfermagem barra isso? É muito trabalho, é trabalhoso a gente fazer isso, fazer aquilo. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer pensando na criança,
que, repito, é o único motivo da gente estar lá, né? Por que não auxiliar a deslocar? Por que não auxiliar o fisioterapeuta a fazer alguma coisa? E daí não é a enfermeira, é os técnicos de enfermagem que estão beira-leito, enfermagem não é enfermeira, né? Nós somos enfermeiros e técnicos de enfermagem, o técnico de enfermagem está à beira do leito 24 horas ali no dia. Então, a gente tem... Se tu não sabe, e digo aqui para vocês, muito pouca gente da enfermagem entende delírio, entende síndrome de abstinência. Mas não é só, não, só te cortando rapidinho, da equipe médica também. Eu lembro que quando eu comecei a colher os meus dados de doutorado para validação do PICAM-ICU, eu tinha que ir em algumas unidades e quando eu chegava e falava, eu vim colher dados para delírio, as pessoas já falavam, mas não tem fator de risco, mas por que você vai colher nesse paciente? Ele nem fez sedação. Então, acreditando, né, que exatamente o delírio só vai ocorrer na vigência de abstinência, e não é bem assim. Então, já começa por aí. Eu entendo que há um desconhecimento, ainda é um assunto novo, se a gente for pensar que a primeira ferramenta para, né, diagnosticar delírio só foi validada em 2011, tem aí, né, uma década apenas, mas, de todo modo, ainda há muito desconhecimento da parte dos profissionais, né? Há necessidade dessa conscientização, né, de mais programas de ensino, mais publicações. E assim, né, Roberta, que nem a gente já conversou, a gente validou uma escala de abstinência, né, para o Brasil, a gente validou, fez a adaptação transcultural para cá, tudo, mas a gente não sabe o que faz com o resultado. Né? A gente é equipe. Tu aplicou a escala a SOS, foi a escala que a gente colocou em uso dentro da UTI, aplicou, deu quanto? Deu 6. É verdade. O que a gente vai fazer com o número, né? Então, que nem tu diz, a gente ainda está engatinhando nesse assunto, né? Mas a gente tem que abrir a mente, e é isso que eu quero que o pessoal aqui que está da enfermagem entenda, no que a gente pode fazer de imediato. E melhorar o ambiente da UTI, estudar para se preparar para estar lá, para entender as coisas, entender os vai fazer total diferença na vida dessa criança. Eu queria acrescentar duas coisas na fala da Sabrina, né? Pode. Que eu acho que a enfermagem ela tem esse cuidado muito próximo do paciente, né? Até mais do que os médicos. E eu acho que várias vezes eu estava de plantão e a enfermagem me trouxe algumas questões, principalmente essa redução da intervenção da equipe durante o sono, né? O paciente está mais estável, né? A enfermagem fala, doutor, precisa medir a pressão arterial às 2 da manhã desse paciente, precisa checar a temperatura às 2 da manhã. Então, eu acho que essa redução também de intervenções, né, e essa sensibilidade a enfermagem tem muito forte, né, e esse olhar do paciente, do cuidado, é muito importante também para promover o ciclo sono-vigília e também melhorar, atuar no tratamento, né, do delírio. E só complementar uma frase da Roberta, né? Eu acho que você tem um artigo publicado que você acho que entrevistou, mandou questionários, né, sobre conhecimento de delírio, né? Assim, se os médicos tinham tido contato com algum paciente de delírio nos últimos tempos, né? E o retorno foi muito baixo. Então, realmente, eu acho que a gente pensa pouco em delírio. E acho que tem muita publicação saindo nos últimos anos e eu acho que é super importante esse espaço que a MIB deu para a discussão do tema. Sabrina, eu achei interessante, você me fez lembrar alguns anos atrás, né? Não vou falar tantos, que na verdade, na escola, o Dr. Werther, foi feito um trabalho no corredor da enfermagem, fazer ruídos na unidade de cuidados intensivos, e foi medido os decibéis no corredor. Eu apresentei esse caso em Estocolmo, e assim, foi incrível a repercussão, na verdade, e as mudanças do comportamento das pessoas após o resultado deste trabalho. Então, assim, a sensibilização de cada um, porque você entra no plantão, não só enfermagem, médico, você vai discutir, você fez hoje o dia, você fez não sei o quê, mas você esquece que você, infelizmente,
a estrutura própria física da unidade já não favorece muito bem a redução de ruídos. Atualmente, é lógico, as unidades particulares e que realmente tem que tem os boxes separados, ok, beleza. Mas aquelas unidades são abertas, onde a centralização, onde a enfermagem e o médico fica. Então, é um ser lá que está deitado, e isso eu sempre enfatizo nos meus plantões que eu vou dar. Gente, vamos reduzir o ruído, vamos diminuir a luz, quer dizer, você se preocupar, é como se tivesse alguém seu deitado no leito. Então, é todo um dimensionamento geral, dessas estratégias. E, Sibeli, eu vou mais longe ainda, o teor das conversas. Né? É desnecessário para uma mãe que está ali há 36 dias com seu filho, não sabe se vai, não sabe se vem, ouvir da tua viagem linda que tu fez lá para Disney, né? E tu descrever como é que foi a alegria com seus filhos. Gente, tem coisas que a gente não precisa dividir em áreas de paciente. Então, assim, eu sempre tive uma briga muito grande em relação também ao teor das conversas. Ao teor, não porque é pornográfico, não, é porque a situação ali não é boa, entendeu? A gente pode conversar coisas boas com a mãe do paciente, com o próprio paciente, mas não precisa ficar trazendo experiências, coisas... É desnecessário, né? Eu perguntei uma vez para uma mãe, fiz esse exercício também dentro da UTI, perguntei para ela como é que tinha sido, né? Eu era enfermeira da manhã na época, como é que tinha sido a noite, e ela disse... Aí eu ouvi a fulana, eu sei que a ciclana foi para lá, eu sei que a fulana namora o ciclano, eu sei que a outra fez. Eu disse, gente, aonde que a gente se perde nisso, né? A gente fala muito em ter um ambiente salubre, né? Para a gente estar lá, para a gente atuar, mas não é isso, não é eu estar num lugar onde eu posso falar o que eu quiser, dividir com os colegas. Não é assim que funciona, gente. Né? E isso faz parte também do cuidado ao paciente. Eu vejo muito pessoas reclamando, outro dia mesmo. Porque você vai emendar? Eu vou, né? Que absurdo, que saco, vou ter que ficar até que horas, que já era para estar em casa, que eu queria minha casa. Gente, a pessoa está ali internada, sabe-se lá quando que vai embora e se é que vai voltar com o filho para casa e a pessoa está reclamando que tem que trabalhar, ainda tem um emprego. Isso realmente, eu acho que é o que mais mexe comigo. Não, eu sempre digo assim, Roberta, a gente está lá para escutar. Né? A gente não está lá para ficar contando história, né? Assim, então, assim, para te fazer vínculo e criar a confiabilidade, né? Entre eu, enfermeira, e a mãe que está lá, né? O familiar que está lá, eu preciso conversar, mas, assim, são coisas pontuais que a gente faz, né? E tu tem que ouvir mais, a gente está no papel de ouvir mais a necessidade daquela família do que eu contar a história minha. É verdade. Roberta, você sabe que, Roberta, imagine, me veio agora na mente em relação à contenção. Enfim, eu conheço a Roberta não faz muito tempo, mas, poxa, é um carinho muito grande que eu tenho com ela e a gente, assim, eu venho aprendendo muita coisa. E em relação à questão das contenções, né? E é uma luta muito grande, porque, assim, eu vejo isso nos hospitais públicos e alguns particulares também têm essa questão. E o que mais me comove, porque, assim, pode ser feito de outra maneira. Então, você quer colocar uma luvinha, mas você não amarra a criança, sabe? Isso só vai piorar a situação. Para você colocar e você fazer com que aquela enfermeira ou aquele auxiliar à beira-leito entenda isto, que a importância de você não fazer a contenção do paciente, o que isso vai... Porque, tudo bem, a gente entende o outro lado, que é como eu estava falando com a Roberta alguns minutos antes, essa staff, quanto à relação de paciente e a equipe de enfermagem. Quer dizer, o momento que nós estamos, eu sei que é complicado, mas nós estamos vivendo num outro processo. A gente precisa desmistificar essas coisas, e eu acho que essa mensagem do nosso grupo agora de hoje é isso, é desmistificação
exemplo, de situações que podem ser evitadas. O que eu posso evitar usando uma droga melhor? O que eu posso fazer um planejamento melhor? Então, é neste aspecto que eu acho que a gente precisa sensibilizar também. Não, as questões, a questão de contenção é um ponto, assim, estreito, né, da enfermagem. E é como a gente encontra paciente, alguém colocou ali no chat, né, como a gente encontra paciente que não tem, às vezes, nem mais dispositivos invasivos, mas está lá todo amarrado no berço, né? Eu vou dizer para vocês, assim, cada paciente, né, o cuidado ele é individualizado. Precisa ser avaliado se aquele paciente... Tem pacientes que precisam, eu já passei por casos que a gente não tinha o que fazer, né? Porque era uma encefalite e o paciente estava... E daí tu não tem aquela função do neuro de você não sedar, para não usar medicações para não alterar o sensório, aquela função toda de avaliação. São pacientes pontuais, avaliados em equipe, com toda a equipe multi, precisamos conter, vamos conter, porque nesse momento não dá para fazer. Ok, só que optando por isso, né, Sibeli, que a gente mantenha um cuidado adequado disso, que os dispositivos para isso sejam adequados para os pacientes. Não tu chegar num paciente e muitas vezes vão amarrar o tórax com lençol e o paciente está enforcado aqui no lençol pelo pescoço. Né? Então, assim, não sei dizer para vocês, certo? É contra ou a favor, não é nem isso, assim, que eu vou dizer para vocês que eu acho que a contenção acaba, né, sendo alguma coisa muito agressiva. E eu acho ela agressiva, tanto que eu acho agressiva que quando eu entrava no plantão, se a mãe estava do lado, eu pedia ele para ela, vou soltar as mãozinhas e tu segura, se tu vê que ele vai botar a mãozinha na sonda, no catéter. E a mãe fazia isso. Falta sensibilidade, sabe? Quando a gente fala nesse tipo no paciente, e o paciente de UTI, a grande maioria se encaminha, nem que seja para abstinência, né? Porque ele fica muito tempo em ventilação e muito tempo recebendo uma quantidade grande de benzodiazepínicos e opioides, enfim. Acho que falta literalmente bom senso. Ai, Sabrina, mas é que as UTIs estão sempre lotadas porque falta funcionário, porque falta gente. Eu já trabalhei em lugares onde nós éramos 3 enfermeiras para 10 pacientes, mais uma equipe de 11 técnicos de enfermagem, o melhor quadro que eu já tive de UTI, e já trabalhei numa sala com 12 crianças para 2 técnicos e só eu de enfermeira. Então, assim, a tua visão enquanto enfermeira, o que tu te propõe a fazer independe do lugar que você está e das condições que você tem. Nem que você tem que se virar nos 30. Você sabe que 87% a taxa de risco de síndrome de abstinência. Então, não é num paciente gravemente enfermo, é uma patologia que você tem que estar atenta, sabe? Então, concordo com você. Tem uma pergunta aqui, bem bacana, Sabrina. Eu acho que você vai, acho que é mais direcionada para você, vou até também dar a minha opinião, é sobre o uso de celular à beira-leito, tanto pela família quanto pelo profissional. Como é que é a sua experiência? O que você acha disso? Eu vou dizer o que eu sempre digo, o celular veio para ficar e não adianta. Apps que nos ajudam a calcular tal coisas, é o programa do hospital que tu consegue acionar num tablet ali, que também é um telefone, né? A família, hoje em dia, dificilmente tu vai conseguir tu não... Pós-Covid, vamos dizer assim, né? A gente retornou. A UTI que eu trabalhei, a gente nunca tirou o familiar do lado da criança, tá? Mesmo na época de Covid, a gente conseguiu manter. É onde eu trabalhei também. Isso, a gente conseguiu manter. Eu trabalho, né? Mas, às vezes só tá a mãe, não tá o pai, tá uma avó, enfim. O celular acaba sendo um meio de comunicação muito fácil, né? Para eles. O que a gente... Já participei de várias discussões sobre celular, principalmente dentro da UTIP. E o que a gente optou? Não, mantém o celular, né? O familiar pode ficar com o celular. Inclusive, é a orientação da chegada que a gente dá. O senhor pode ficar com o seu celular, tem aqui para carregar, mas mantém no silencioso e quando for atender, levante a grade da criança, né? E sai ali no corredor e atenda o telefone, né? Num tom baixo. Vou dizer para vocês que foram 15 anos e eu nunca tive problema em relação ao uso de celular dentro da unidade.
O meu maior problema é o uso do celular pela equipe, né? E aí eu vou dizer para vocês que somos todos, né? É a técnica que atende o celular porque o filho ligou, ao especialista que foi avaliar uma criança e alguém ligou e ele atende no meio de um saguão, lá no meio nos pés da cama do paciente, muitas vezes até com luva, né? Então, assim, é um treinamento constante de equipe, né? Infelizmente, a gente não consegue. Eu sei que tem lugares no Brasil que, pelo menos a enfermagem, que eu converso com as enfermeiras, que elas deixam o celular dentro do armário para poder entrar na UTI, né? E daí, na saída, elas têm acesso de novo, mas não consigo ver isso como caminho, né? A gente tem que ter bom senso. Ninguém é criança que precisa tirar o celular para entrar na salinha e depois tu entrega e sai da salinha. Não, né, gente? Então, assim, a minha experiência foi sempre junto com o celular. Não conseguimos, se reduziu e muito o uso, né? Principalmente o som. À noite, as funcionárias da noite, então, a gente, quando botou a função de sono, né? De tu baixar a luz, de diminuir o som, até o tom da voz, por a gente falar muito alto. Eu sou uma pessoa que também fala alto, que eu tenho que me policiar dentro da UTIP. A gente conseguiu alinhar com todo mundo dos celulares no silencioso. Sim. A minha questão, eu realmente, assim, não tenho problemas com relação à família. Eu acho que, de fato, muitos, às vezes, vêm de outras cidades, então vem para o Rio, não conhece nada. E no interior, para quem não é do Rio, realmente vir para o Rio é bem estressante, né? O medo, né, da violência, medo de ser tudo muito longe, não ter onde ficar, de como que vai fazer. Então, eles precisam desse apoio. Agora, a única coisa que eu peço é que não fique o tempo todo mostrando vídeos para as crianças. Pelo seguinte, não que o vídeo vai ter algum problema, a gente sabe que está ali na UTI, que precisa, né, ter uma distração. Mas, às vezes, a criança fica só no celular, né? E não vê, não faz outras atividades. Então, o que eu converso com os pais é assim, pode deixar ele ver o filminho, mas depois dá um desenho para ele rabiscar, fazer alguma coisa para estimular a cognição. Isso é um fator de risco para delírio. A gente não tem disponível terapeuta ocupacional, né, na grande maioria das unidades brasileiras. Então, a gente tenta fazer esse papel de estimular a brincadeira, né, o maior contato com os pais e não ficar só na tela. É a única, assim, adendo, né, que eu costumo fazer. Agora tu tá falando, eu tô lembrando de outro problema que eu tive com o telefone, é o mau uso pelos pais, né? Porque eles querem gravar a equipe, se tem alguma coisa que não concorda, eles gravam o round do vizinho do lado para mostrar para a mãe, porque às vezes não consegue tirar. Isso eu não cheguei a ver, não. Já vi alguém fotografando o ventilador, e uma vez uma mãe que falou que ela tinha que dar uma satisfação para os seguidores dela. Ela precisava filmar, que ela tinha não sei quantos seguidores. Vaquinha eletrônica. Bate foto da criança de tudo que é jeito entubada para botar no Facebook para fazer uma vaquinha eletrônica para dar dinheiro. Mas assim, foram poucos. Cada caso é um caso. Eu realmente, confesso que não foi uma coisa que me chamou atenção, assim, né, de frequência na prática, mas muito de não estimular muita criança e às vezes ficar o pai sentado num celular e a criança com o outro e ninguém interage. Sim. Né? Em casa, com a criança rígida, também não era ideal, mas dentro do CTI, essa falta de interação é muito importante para evitar complicações futuras, né? Bom, eu gostaria de convidar, então, a Letícia, nossa farmacêutica, para comentar sobre esses medicamentos que foram utilizados nesse paciente. Olá, boa noite, tudo bem? É uma satisfação colaborar com esse tema tão em alta e tão interessante, assim, é super importante, tem ficado cada vez mais. Então, seguindo aí pelo raciocínio da abordagem farmacológica, vou destacar aqui alguns pontos. Como nós podemos discutir até agora, tudo, quando a gente fala de delírio e abstinência, está tudo muito ligado a detalhes, sutilezas, assim, tudo vai fazer diferença. Qualquer cuidado a mais, como já foi bem maravilhosamente pontuado pelas colegas, vai fazer uma diferença no cuidado, vai fazer uma diferença no desfecho desse paciente. Então, assim, de cara é um paciente muito cheio de fatores de risco, como já discutimos aqui. Ter elaboração de protocolos é vital,
para a equipe inteira, puxando um pouquinho para o lado dos farmacêuticos, eu acho que é essencial que eles estejam envolvidos nessa monitorização, principalmente estar familiarizado com as diversas escalas e scores é extremamente importante, muitos não têm contato. A gente consegue trabalhar desde a conciliação medicamentosa, quando a gente entra em contato com um familiar, um responsável, para saber se esse paciente tem um histórico de uso, às vezes é um paciente com um histórico prévio de procedimentos cirúrgicos recentes, é um paciente crônico que faz uso de anticonvulsivantes ou alguns medicamentos hipnóticos, normalmente pacientes neuropatas ou de síndromes epiteliformes têm essa característica de usar benzodiazepínico. Então, a gente já traz, desde a admissão, esse cuidado, porque a gente sabe que a exposição prévia a esses medicamentos também pode precipitar delírio durante a internação. Inclusive, ter cuidado com o aprazamento desses medicamentos, chegar junto, quais os horários que esses pacientes usavam em casa, tentar manter ao máximo na UTI, inclusive outros medicamentos também, as meninas falaram aí, muito importante, a questão de ter cuidado com o sono, de tentar manter o ritmo e a rotina do paciente, então, tentar trabalhar com medicamentos que a gente tenha uma maior faixa de administração, para a gente não interromper tanto o sono. Então, isso a gente consegue fazer desde os primeiros contatos do farmacêutico com esses pacientes. No geral, pacientes críticos, assim como é o caso desse nosso paciente aí, eles vão ter seus parâmetros farmacocinéticos, que é aquele efeito que o corpo faz no medicamento, modificados. São pacientes que vão ter processos inflamatórios importantes, que provavelmente receberam volume. No caso, pacientes sépticos, como é o caso do nosso paciente, ele vai apresentar alteração de permeabilidade sanguínea, isso vai alterar de forma muito importante a distribuição dos medicamentos, a forma como eles vão chegar aos seus lugares de ação. A gente pode falar também sobre a característica dos medicamentos precisar se ligar a uma proteína plasmática para ser carreado. Quando os pacientes em alguma condição de hipoalbuminemia, por exemplo, o paciente vai ter mais fração de medicamento livre, então a gente corre o risco de ter aí um efeito de toxicidade ou uma depuração acima do que a gente espera. Então, assim, os pacientes críticos, no geral, eles precisam desse olhar diferenciado para todos os medicamentos, mas esses medicamentos que são mais finos, vamos dizer assim, a gente precisa acompanhar a albumina, a gente precisa tentar estabelecer uma depuração desse medicamento, acompanhar a clearance renal de peito. É uma faixa etária de paciente que muda muito de peso, então a gente tem que estar sempre aí monitorizando o ganho ou a perda de peso, calcular as doses, pensar sempre no paciente edemaciado, então eu vou ter medicamentos ali que eles vão se distribuir mais rápido num ambiente de mais líquido e outros que não, então eu vou precisar ver se eu vou considerar o peso seco, se eu vou considerar o peso real com edema, tudo isso precisa ser discutido, para a gente não perder não perder de avaliar essa característica. Às vezes a gente está subestimando um edema e esse medicamento está se distribuindo de uma forma acima do que a gente espera e provavelmente causando um subefeito, né? Um efeito subiótico. Como a gente viu aí, é um paciente com tempo de internação super prolongado, foram 19 dias de ventilação mecânica, é um paciente polimedicado, como a doutora Cibele falou, precisa fazer parte da nossa rotina, avaliar a desprescrição dos medicamentos, como você bem falou, Roberta. A gente tem aí, pacientes críticos no geral vão estar expostos a medicamentos deliriogênicos, furosemida, difenidramina, antimicrobianos de largo espectro. Então, a gente precisa estar, além de prestar atenção na sedonalgesia dele, ver o quanto que diariamente a gente pode diminuir esses medicamentos que, juntando, cada um somando um pouquinho, vão ter essa ação de talvez causar uma toxicidade anticolinérgica aí, e aí precipitar ou potenciar os efeitos do delírio. Avaliar o tempo de antimicrobiano, se a gente pode diminuir, uma difenidramina que foi prescrita talvez por uma reação adversa, se a gente pode tirar, avaliar uma furosemida, e aí, assim como os vários outros medicamentos, como aminas, vasoativas, corticoides,
antimicrobianos como clindamicina, antidepressivos tricíclicos, que não é tão frequente, mas a gente às vezes vê. E aí trabalhar e atuar nessa questão dos fatores de risco que realmente podem ser modificados, né? A gente vai, nesse caso, a gente tem um paciente crítico com múltiplas disfunções, então a gente chegando junto e tentando desprescrever, tentar diminuir a exposição desse paciente a esses medicamentos, vai interferir com certeza no desfecho desses episódios de delírio, ou até evitar que eles aconteçam. 19 dias de ventilação mecânica, né? Assim, com certeza foi um paciente que ficou exposto à pseudoanalgesia por bastante tempo. E aí a gente já precisa, mais uma vez falando dos fatores de risco, a gente já sabe hoje, né? Assim, os estudos têm trazido que os pacientes que ficam expostos a sedativos e opioides por mais de 48 horas, eles já têm um risco aumentado para precipitar essas crises de delírio ou abstinência, dando um destaque especial para aqueles que passam de 3 dias. Pacientes que usam, que têm infusões contínuas de pseudoanalgesia acima de 3 a 5 dias, eles merecem um destaque especial. Até na nossa busca ativa por possíveis modificações de sinais e sintomas que possam aí nos trazer a possibilidade de uma crise, enfim, de um episódio de delírio ou abstinência. Nesse caso, o paciente fez fentanil, midazolam, né, diazepam e cetamina. O fentanil aí entra como principal opioide sintético nesses pacientes, então trazendo um pouquinho aqui dessas características. É um medicamento extensamente metabolizado pelo principal conjunto de enzimas do fígado, então se a gente trouxer um pouquinho para a realidade do paciente crítico, ele vai fazer inúmeros medicamentos que também vão ser metabolizados por essa via. Eu tanto vou ter indutores quanto inibidores desse citocromo P450, e aí a gente precisa avaliar as possíveis interações medicamentosas daquelas que vão potencializar o efeito dos opioides ou reduzir os efeitos. É um exemplo de um medicamento que é extremamente lipofílico, que vai se distribuir aí pelas membranas e vai... mas se fosse, preciso avaliar também a questão do volume de distribuição, paciente com edema. E, como eu pontuei há pouco, é um medicamento que se liga altamente às proteínas plasmáticas, principalmente à albumina. Então, pacientes que precisam monitorizar a albumina diariamente para ver se esse medicamento está sendo carreado, para ver se eu posso estar tendo um efeito subótimo ou até aumentando o risco de toxicidade causada por esse paciente, né? Trago também a importância de não só ficar atento à função hepática, mas também à função renal. É um medicamento que é eliminado cerca de 75% na urina, então a gente precisa às vezes fazer ajuste, mas quando eu comparo a morfina, por exemplo, a morfina tem mais metabólitos ativos, então quando eu tenho uma disfunção renal aí, é um medicamento que tem mais potencial efeito tóxico do que o fentanil. O fentanil quase não tem metabólitos tóxicos após a metabolização hepática, diferente da morfina, que ainda tem, sim. Como a gente acabou de discutir, são medicamentos que têm potencial de abstinência, assim como os benzodiazepínicos, assim como a cetamina. E aí, entrando um pouquinho aí falando um pouco dos benzodiazepínicos, né? A gente tem já os guidelines mais novos, inclusive esse da SCCM 2022, já traz para a gente essa atenção, que é um medicamento que largamente utilizado, porém que já vem trazendo como fator de risco independente para a ocorrência de delírio, principalmente relacionado ao tempo e à dose, por isso que a gente fala bastante em ter um olhar mais atento a esses pacientes que passam de 48 horas, usando benzodiazepínicos e opioides também. Também é um medicamento extensamente metabolizado pelas enzimas do citocromo P450. A gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha quando aquele paciente dá algum indício de que vai ter uma alteração hepática, da gente não prescrever o midazolam só se for extremamente necessário, se a gente só tiver, ou qualquer outro benzodiazepínico. E, inclusive, acho que foi uma das perguntas, um dos medicamentos, eu vi algum comentário, o midazolam tem muitos metabólitos ativos, então esse é um dos fatores que
possivelmente está relacionado a essa capacidade de causar uma toxicidade e precipitar eventos de delírio, comparado ao lorazepam, por exemplo, que é um medicamento que não tem metabólitos ativos pós a sua passagem pelo fígado. É altamente ligado à albumina. Então, assim, quando a gente fala desses medicamentos mais críticos, fentanil, midazolam, a gente pode trazer também o cenário dos antimicrobianos. Às vezes a gente passa um dia ou outro, pacientes críticos precisam ser avaliados diariamente, mas a gente, às vezes, passa uma albumina, às vezes esquece de pedir, ou pede, mas não dá uma devida atenção. Então, esses pacientes mais complicados, é um fator que a gente precisa avaliar diariamente, é a questão da albumina, por causa dessas particularidades. Às vezes a gente pode estar expondo o paciente a um efeito acima ou abaixo do esperado por não perceber essas características muito específicas dos medicamentos que está aí na sua distribuição e no seu metabolismo, certo? Como a doutora Cibele falou, né, e enfim, já foi comentado pelas colegas, nessa época, 2016, a gente ainda não tinha essa popularização do uso da dexmedetomidina. O Pandem já traz como uma orientação, né, tratar a dexmedetomidina como sedativo de primeira escolha, por causa dos seus, quando comparado ao midazolam, por causa do seu potencial de causar eventos adversos. Então, é um medicamento que pós-metabolizado não tem metabólitos ativos, ele não está relacionado tem menos, né, assim, efeitos em relação à baixa do sistema nervoso central, e aí vem aí como a mina dos olhos, vamos dizer assim, dos atuais estudos, não só a dexmedetomidina, mas a clonidina também. Vi alguns comentários no chat sobre experiências com clonidina, e aí são medicamentos que, principalmente a dexmedetomidina, vem sendo bastante discutidos nos cenários de pós-cirurgia cardíaca, e pacientes com uma expectativa de extubação mais rápida também, só que a gente vem percebendo pelos estudos que essa questão já vem sendo extrapolada para pacientes não cirúrgicos também, mas ainda precisa de mais estudos, a gente vem falando muito, mas, por exemplo, uma coisa que não era discutida logo no início e que já é bem discutida hoje é a necessidade de ter cuidado com as doses, porque já é um medicamento relacionado à abstinência também. Então, assim, a gente tem a cetamina nesse cenário desse paciente, que parece ser um bom adjuvante nesses casos de pacientes que são mais difíceis de alcançar o alvo da sedonalgesia. É um medicamento que eu percebo que entra muito no cuidado de, o paciente não está sincronizado, o paciente não está bem. Ao invés de a gente aumentar uma dose do opioide ou do sedativo, a gente parece ser uma boa ideia incluir a cetamina para tentar segurar essa dose, para tentar não expor mais esses pacientes à toxicidade desses medicamentos. Vi alguns artigos que falam sobre isso, parece ter uma segurança no uso da cetamina, mas também, assim como a dexmedetomidina, vem sendo discutido, principalmente em efeitos de segurança e como é que a gente vai comparar? Assim, eu já sei que os benzodiazepínicos estão sendo bem discutidos por sua capacidade aí de toxicidade, mas qual é o real benefício, né? Assim, percebo que os artigos têm falado muito sobre isso. Eles estão avaliando o que está acontecendo, mas eu preciso mensurar o quão incluir a cetamina ou iniciar a dexmedetomidina é mais benéfico para o paciente do que iniciar o fentanil e o midazolam. Ainda discutimos muito aqui algumas questões Então, assim, falando mais no macro desses medicamentos e trazendo um pouco para a minha área, a gente precisa ter essa sutileza de cuidado com particularidades, né? O quanto esse paciente está demasiado, o quanto esse medicamento está distribuindo, se eu vou ter interações medicamentosas entre um medicamento e outro. A gente viu aí que o fentanil e o midazolam são metabolizados pela mesma via. Então, Letícia, como é que eu vou ajustar? A gente não vai ter uma calculadora de dizer, você vai fazer 10%, tirar 10%, mas a gente precisa ir no tato, acompanhando diariamente esses pacientes, para a gente não nem pesar na mão e nem subestimar aquela resposta terapêutica, né?
E aí, o que é que eu achei interessante também abordar para vocês sobre esse paciente, né? Uma estratégia que vem sendo lançada à mão, como a gente já discutiu, é a questão dos desmames. A gente começa a transicionar os venosos para os de via interal, e aí há muita essa pergunta, né? Quando eu vou começar? Eu estou programando estubar, eu já começo quando o paciente passar de 3 dias, 2 dias antes da extubação. Então, esse realmente é uma discussão benéfica que a gente tem visto aí no meio científico. O desmame, quando a gente começa a substituir o midazolam pelo lorazepam, inclusive respondendo uma pergunta do chat, por que o diazepam, quando é que eu vou escolher diazepam e lorazepam? Hoje a gente sabe que pós-metabolismo, o lorazepam tem menos metabólitos ativos. Então, isso me dá uma segurança maior na hora de usar o lorazepam frente ao diazepam. Os dois têm a opção terapêutica de ser comprimido, né? Mas hoje a gente vem vendo que os estudos vêm trazendo o lorazepam aí como uma droga de preferência na hora de fazer essa transição. Assim como a metadona tem sido de preferência para fazer a transição do opioide, sempre que dá, fazer aquela dose comparada, né, ver a proporção para a prescrição da metadona, mas o raciocínio da metadona é mais ou menos o mesmo, tem menos metabólitos ativos, e quando comparado à morfina e ao fentanil, tem um tempo de meia-vida bem maior. Então, é um medicamento que não necessariamente eu preciso fazer 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Às vezes eu posso fazer 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Então, pelo seu tempo de meia-vida, que durei 30 horas, vamos por cima, dependendo, inclusive, da variação de idade, é um medicamento que a gente pode usar em largos intervalos com a maior segurança. A clonidina, pela sua possibilidade de via interal, vem sendo usada em substituição ao Precedex. E uma coisa que a gente precisa discutir muito é esse cuidado na transição. Eu vou diminuindo o venoso e vou aumentando ou mantendo a dose do enteral baseado na resposta do paciente. Eu preciso ter cuidado na hora do desmame, tentar não ultrapassar aí os 20% da dose inicial dentro de 24 horas. E sempre que esse paciente me der sinais de que ele não vai aguentar aquela redução, dá uma segurada por pelo menos 24 horas, para a gente não fazer doses de resgate, a gente não precisar estar fazendo doses de resgate ao longo do dia, e tentar, mesmo que isso signifique atrasar alguns dias aí a retirada completa do benzodiazepínico e do opioide. Letícia, deixa eu colocar uma coisinha, desculpa, Roberta, colocar só uma coisinha em relação à farmacocinética, em relação à parte do fentanil. Tem um trabalho que ele fala na hora da retirada gradual, foi um trabalho que foi feito. Ele fala em relação à morfina e fentanil e o intervalo, que o fentanil, se você reduzir a cada 6 em 6 horas, mas sempre respeitando os 20%, como a gente comentou, diferente da morfina, que você pode ser mais longo isso. Então, acho que é importante você levar em consideração na hora, porque o grande chavão daí é você também não estar estendendo demais o tempo para aquele paciente que está em ventilação. Na verdade, é mais a ansiedade nossa de tirada da ventilação, de uso prolongado de medicamentos, mas saber que cada droga tem a sua peculiaridade. Para o fentanil, particularmente nesse artigo, eu vi que você pode fazer a cada 6 em 6 horas. Só esse adendo. Essa questão só uma dúvida até que me fizeram até... A gente comentou isso antes, né? Até... com relação à morfina, de você, depois que você fez a dose de resgate, por algum motivo precisou, você incorpora, né, a dose dessa morfina na metadona, tem que fazer essa transformação, né? E outra coisa, eu tenho visto muito, que eu particularmente eu faço por via intravenosa, já vi artigos falando de fazer por via interal, né, como resgate. Mas eu confesso que eu nunca vi na literatura sobre a via subcutânea e eu tenho visto em algumas unidades. O que você tem a dizer? Assim, qual que é a sua experiência? Pode ser feito pela via subcutânea? Eu percebo que a via subcutânea, assim como a hipodermólise, ela vem sendo muito discutida no âmbito dos cuidados paliativos.
E aí são vias de administração que vêm sendo extrapoladas para as várias outras áreas clínicas, mas também não vejo a orientação, a recomendação de fazer o subcutâneo no lugar do venoso ou do enteral. O que é que a gente precisa avaliar? A criticidade desse paciente. Às vezes é um paciente desnutrido. Eu não tenho como garantir algum tipo de transporte por via intramuscular ou subcutânea que seja. Então, eu preciso priorizar a endovenosa. Às vezes é um paciente que, por algum motivo, está com a dieta zerada. Eu não vou tentar forçar a administração enteral deste medicamento para não fazer um venoso. Eu vejo muito a discussão, eu vejo muito a orientação da venosa, mas eu imagino que seja pela segurança da via. Como são pacientes críticos, no final das contas, a gente não vai estar discutindo intervenção dolorosa, porque provavelmente são pacientes que aí vão ter acessos venosos. Mas aí, num cenário em que eu tenho um paciente zero acesso venoso, aí a gente volta a discutir outras vias, porque aí eu já vou priorizar a questão do conforto do paciente, a questão da não intervenção dolorosa. Que, inclusive, falando em intervenção dolorosa, eu tenho visto muita discussão sobre essa questão, fugindo um pouquinho aqui dos opioides, é só para adicionar o cuidado da gente fazer anestésicos locais, deixar sempre prescrito anestésicos locais ou similares para a gente, quando for fazer um procedimento doloroso, uma punção, uma coleta de exame, para evitar também que posteriormente a gente faça um resgate ou uma dose adicional de cetamina, de midazolam ou de fentanil. A gente está muito habituado a já fazer o fentanil, já fazer a cetamina antes da coleta. Ah, vai fazer coleta, vou trocar uma sonda, aí faz o opioide antes. Mas aí, às vezes, a gente nem tentou fazer o local. Às vezes, o local dá um conforto, a criança não fica tão agitada quanto a gente imagina, e aí a gente resguarda. Eu acho que o legal dessa discussão é justamente a gente segurar essas exposições ao opioide e a benzodiazepínico, principalmente, porque a gente sabe que a abstinência é um dos principais fatores de risco para o delírio. Então, eu preciso evitar estar expondo os pacientes a essas doses que talvez, não vou dizer que sejam desnecessárias, mas, por exemplo, eu tenho um paciente com uma dipirona a critério. Será que eu não posso acrescentar um outro AINE para poder juntar esses mecanismos de ação e evitar um opioide? O que eu vejo muito é isso, assim, o que a Society of Critical Care Medicine recomenda é que você pode usar outros analgésicos mais simples para você evitar o uso excessivo do opioide, né? Então, aqui no Brasil a gente usa muita dipirona, lá fora eles usam acetaminofeno. E o que eu vejo muito, por exemplo, a paciente vai, por exemplo, fazer aspiração do tubo. Faz um bolo de midazolam, de propofol. Esses medicamentos não têm propriedades analgésicas e o que a gente tem que priorizar hoje é primeiro a analgesia e depois a sedação. Então, só depois a gente vê que o paciente, a gente já abordou a dor, já fez, né, e ele continua agitado, aí sim que a gente vai pensar no medicamento que tenha uma propriedade, né, mais sedativa. Fora isso, a gente tem que pensar realmente na analgesia, né? Isso. E eu queria que você comentasse para a gente sobre uma questão das apresentações de metadona, né, e de diazepam, né? No caso, você até falou dessa questão que hoje em dia já se utiliza mais o lorazepam, né? Tem sido mais preconizado. O diazepam, pelo, né, que eu leio, ele é indicado quando você não tem outra disponibilidade, né, do lorazepam, por exemplo, porque ele tem metabólitos ativos, então ele consegue causar mais sonolência. Agora, com relação à metadona, até vi uma pergunta interessante aqui no chat, falando o que a gente faz quando não tem metadona? A gente faz a morfina mesmo? Agora, uma coisa também, né, que aí eu já complemento a minha pergunta, que é uma questão que eu sempre friso, e você, do ponto de vista farmacológico, vai saber explicar melhor. A metadona ela é pouco hidrossolúvel, então o ideal é que a gente faça em solução e não em comprimido, porque em determinado momento você pode diluir e administra demais a dose no momento, e na dose seguinte você pode administrar de menos. E eu queria comentar isso, como é que é na prática, né, onde você trabalha. Exato. Vou entrar nessa seara da questão do comprimido, um pouco mais, assim, falando mais das estratégias. O que eu tenho visto entre optar por um benzodiazepínico e outro é mais essa questão da farmacocinética mesmo, é mais a gente garantir que o efeito de segurança e a possibilidade de eu fazer doses mais espaçadas.
Só para fechar um pouquinho aqui o raciocínio das estratégias, a gente tem essa questão da progressão, né, do EV para o VO, a gente tem os esquemas de rodízio de sedanalgesia que eu tenho visto sendo discutido bastante, algumas unidades têm tentado, e aí fica naquela dúvida se eu vou rotacionar a cada 5 ou 7 dias, 4 dias. Tenho visto o Propofol entrar nesses rodízios para pacientes mais assincrônicos, mas com um cuidado maior de dose máxima, no máximo 48 horas, para evitar os efeitos adversos do Propofol, tanto na síndrome relacionada ao Propofol, quanto nos exames laboratoriais, enfim, triglicerídeos e tal. Esse paciente, como você bem falou, é um paciente que fez uso de sonda, né? Ele fez sonda nasogástrica, nasointeral, e aí a gente entra numa das maiores problemáticas da pediatria, que é o que fazer quando a gente não tem as apresentações disponíveis. Eu não tenho metadona em solução, eu não tenho lorazepam em solução, e eu acho que a maior parte da realidade dos hospitais ao redor do Brasil são situações onde eu vou adaptar, diluir esse comprimido à beira-leito, no posto de enfermagem, a equipe de enfermagem que vai ficar responsável por isso. São poucos hospitais que têm farmacotécnica no seu rol, e tem condição de fazer essa adaptação ou essa produção em loco. Qual a minha experiência? No hospital onde eu trabalho, a gente tem tentado ter cuidado com esses medicamentos com doses menores, porque eu estou falando de 0,1, eu estou falando de 0,5, eu estou falando de doses muito pequenas. Tudo bem, o lorazepam tem 2 miligramas, a apresentação é pequena, mas os comprimidos são muito pequenos, é toda uma problemática. Na hora que eu vou adaptar esse comprimido e administrar ele via sonda, eu tenho que ter cuidado não só com o medicamento princípio ativo, tem toda a questão dos recipientes. Às vezes eu tenho um recipiente ali que vai dificultar a administração, que dependendo da espessura da sonda pode obstruir. Então, a gente discute isso, a gente tem discutido bastante, dependendo do medicamento. Esses medicamentos com com doses mais estreitas, a gente tem tentado contar com o apoio de uma farmácia de manipulação. A gente não tem tido muitos problemas em relação a isso, porque a gente consegue justificar isso. Já que eu não tenho farmacotécnica, eu acabo tendo que lançar mão dessas medidas de tentar não adaptar os comprimidos no hospital e tentar acabar contando aí com um convênio ou parceria com alguma farmácia de manipulação. Letícia, mas eu não tenho na padronização do hospital. Eu acho que acaba que a morfina comprimido é o mais fácil de ter acesso, não é um medicamento tão caro. Eu confesso que depois da pandemia eu não tô muito atualizada dos valores, muitos valores mudaram. E porque se eu for usar fentanil transdérmico é muito difícil eu conseguir adquirir, então eu acho que morfina acaba sendo o comprimido que eu vou ter mais fácil, né? Vou ter como adquirir de forma mais fácil. Ou, se eu não tiver nenhum, acaba que eu vou ter que lançar mão das apresentações injetáveis e aí fazer subcutâneo ou por hipodermólise. Os guidelines têm trazido essa possibilidade de transicionar do EV para o enteral, mas a gente sabe que nem todo hospital tem, inclusive lá no hospital onde eu trabalho, nem faz tanto tempo assim que tem lorazepam e metadona na padronização. Às vezes eram comprados para pacientes específicos e aí a gente dispensava para pacientes específicos, mas agora a gente tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que uma hora em que a gente pode chegar junto com o farmacêutico, talvez se a unidade não tiver farmacêutico clínico, com os farmacêuticos da instituição, de tentar ver essa questão de se eu tenho como diluir, enfim, eu vou diluir em ABD, esse tipo de coisa. Porque, às vezes, não adianta eu fazer, e aí, é como você bem falou, eu vou administrar uma dose de 1 ml, 2 ml, e o paciente não vai ter efeito nenhum, e aí eu vou e aumento muito a dose. E aí, não, essa dose não é eficaz, vou dobrar a dose. E aí, aumenta a dose e, às vezes, o paciente fica bem largado. A gente fica, e aí, o que será que está acontecendo? Às vezes é esse cuidado de a gente pensar nessa característica do medicamento mesmo. Por exemplo, o captopril, inclusive, saindo um pouco, é um desses medicamentos que a gente tem essa problemática de que não é um medicamento hidrossolúvel, não é um medicamento que dilui em água. E nos hospitais a gente faz largamente. Então, e aí a gente fica observando, como é um medicamento no hospital onde eu trabalho que a gente prescreve mais, não é um medicamento que toda hora a gente está mandando para a farmácia de manipulação.
Mas esses omeprazol, metadona, lorazepam, esses medicamentos mais difíceis, vamos dizer assim, a gente tem tentado passar para a farmácia de manipulação para a gente diminuir esse risco. A clonidina também é um comprimido que não é fácil de diluir, porque algumas apresentações dela tem um revestimentozinho, que não necessariamente é revestimento de liberação controlada, mas que pode causar obstrução de sonda. A gente tenta até orientar a equipe de enfermagem, a gente tem tentado manter esse contato mais próximo no caso de eu ter que diluir, de eu ter que fazer todo o processo de adaptação na bancada, a gente ter cuidado com essas obstruções. Tentar aumentar o volume de diluição, tentar lavar a sonda antes, se for um paciente que tem prescrição de água ou alguma coisa do tipo, a gente tentar ir aproximar para evitar esse evento, né, de perder uma sonda por causa da administração do medicamento. Acho que deu para dar uma... Aqui só duas perguntas que eu achei super válidas. A Maiana disse que na unidade dela, pelo fato de não ter comprimido de metadona no hospital, eles estão pegando a ampola venosa e utilizando a Enteral. Se você poderia comentar a respeito. Não tenho experiência de fazer, não tenho. Mas eu acho que esse também é um assunto bem polêmico e eu acho que vale uma discussão bem abrangente, que tem vários medicamentos que a gente não tem apresentação e que a gente precisa fazer. Eu acho que com relação a isso tem que ter um pouco de cuidado de avaliar o pH da apresentação, porque a apresentação venosa ela tem um pH diferente, vai ter um pH diferente do ambiente do trato gastrointestinal. Então, às vezes, a gente pode perder efeito nessa mudança de pH da venosa para eu administrar por via enteral. Acho que é um cuidado principal. E alguns possíveis recipientes que possam ser tóxicos. Existem alguns conservantes que existem nas ampolas que, por via enteral, podem causar irritação gástrica ou alguma coisa do tipo. A Natália falou da clorpromazina para auxiliar a cetoanalgesia. Eu não recomendo. A clorpromazina é um antipsicótico típico com muitos efeitos colaterais. Eu não sei sua experiência, Letícia, mas eu, particularmente, todos os textos que eu leio, não recomendo. Não tem aparecido mesmo. Outra coisa, a Mônica está perguntando se a morfina pode substituir a metadona no desmame do fentanil. Se você não tem disponibilidade, é uma opção. Nos Estados Unidos, Canadá, outros países, eles fazem hidromorfona, a gente não tem disponível aqui no nosso país. E a Natália está perguntando se a codeína via oral não seria uma opção de desmame de opioide. A codeína não é indicada para crianças e adolescentes com menos de 18 anos pelo risco de depressão respiratória, né? Enfim, não é utilizada, não é recomendada pelo FDA na pediatria. A gente não utiliza. Né? Exatamente. Só para fechar o raciocínio dessa questão da cetoanalgesia, principalmente da analgesia, eu queria só trazer um ponto de discussão que eu acho que tem sido bem presente na vida de todo mundo, que é o desabastecimento de alguns medicamentos. Então, a gente tem tido desabastecimento de dipirona nos hospitais ao redor do Brasil inteiro. Essa é uma problemática muito difícil para a pediatria, porque não é todo medicamento que a gente pode usar em criança, em adulto talvez tenham várias outras substituições, mas uma ideia que eu deixo é de discutir junto com a Comissão de Farmácia Terapêutica a padronização de outros medicamentos que possam poupar a dipirona, algum outro medicamento que tenha um potencial analgésico ou antitérmico. Lá no hospital onde eu trabalho, a gente até comentei que a gente não tinha o cetorolaco padronizado, mas a gente está avaliando, pelo menos fazer uma compra e avaliar o uso, para a gente tentar poupar também em algumas indicações a dipirona, para a gente tentar não perder essa arma que a gente tem. De fato, é um medicamento que a gente vê pouquíssimos efeitos colaterais nas crianças, e elas têm uma maravilhosa resposta à dipirona. Eu tenho um paciente que ele é muito irritadinho, é um paciente de AME, ele é muito irritado, não é toda posição que ele fica feliz, e às vezes quando a gente manuseia, ele não fica satisfeito com as medidas não farmacológicas, normalmente a dipirona resolve
resolve muito bem. A gente tem a problemática do ibuprofeno, que também não é muito bom fazer em alguns pacientes, principalmente aqueles que têm algum histórico de disfunção renal e tudo. Então, a dipirona, a gente precisa, acho que é uma ideia de vocês discutirem ali nos locais de onde vocês trabalham, ter essas medidas farmacológicas mesmo, de poupar a dipirona. É só uma coisa, você já encontrou nos locais onde você trabalha, você sabe como é que tem sido essa distribuição do acetaminofeno venoso, que é o paracetamol venoso? Eu vi que tem aqui em Natal, alguns hospitais tinham feito a solicitação de importação ainda, quando não tinha sido, não estava vindo para cá, e aí era um processo, mas conseguia. Agora, eu não sei os custos da importação. Lá no hospital a gente não chegou a avaliar essa possibilidade, mas eu vejo que nos hospitais privados o processo tem sido um pouco mais fácil, imagino que pela questão financeira, né? Uhum. Porque lá fora o pessoal usa muito, em local que não tem dipirona, então usa muito, né, o Tilenol e tal. Só que a questão é que aqui a gente não tem, teoricamente a dipirona era o que a gente tinha disponível na apresentação venosa. Agora, com essa possibilidade, é porque também fizeram uma pergunta, tendo disponibilidade, pode-se usar, não tem problema. Eu confesso que quanto ao paracetamol, a minha preocupação é nos efeitos hepáticos, né? Então, assim, nos pacientes críticos, eu acho que a gente vai, se o hospital tiver disponibilidade, tratar com um pouco de cuidado e fazer uma monitorização intensa nesse paciente, porque a gente tem aí vários medicamentos que vão exigir do fígado, né, das enzimas hepáticas para serem metabolizadas, e aí a gente vai ter, falando em cedoanalgesia principalmente, a gente vai ter esse viés de sobrecarregar a função hepática e talvez estar causando toxicidade ao paciente, ou então que o medicamento esteja tendo efeito subterapêutico, né? Eu confesso que o paracetamol, a minha preocupação maior é essa. A gente até, enfim, não tenho essa experiência do venoso. Que talvez, sim, tudo em excesso é prejudicial, né? Exato. E a gente não tem experiência no Brasil de lidar com esse medicamento. Então, eu acho que se for um uso que talvez a realidade exija, acho que merece até aí uma força-tarefa das UTIs pediátricas ao redor do Brasil, da gente acompanhar aí os efeitos desse medicamento, fazer um estudo de farmacovigilância, quem sabe, porque a gente não está acostumado a lidar, assim, em geral não está, a gente não sabe o efeito dele sobre outros medicamentos, sobre essa condição do paciente que é muito nossa realidade, né, também. Exato. Tem uma pergunta aqui sobre o desmame das medicações utilizadas para delírio. Uma recomendação é seguir também a redução de 20% dia. Ana Carolina fez essa pergunta. Ana Carolina, essas medicações, né, os antipsicóticos, eles são como um SOS para agitação. Você usa quando precisa, não precisa ficar de horário. E essa é uma coisa que a gente evoluiu bastante com relação a esse paciente do nosso caso clínico. Então, hoje em dia, qual é a recomendação pelo último guideline para a pediatria da Society of Critical Care Medicine? Você começar na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Exatamente. E avaliando, né, os neurocheck, avaliação de síndrome extrapiramidal e principalmente com relação ao prolongamento do intervalo QT, de você fazer, por exemplo, um eletrocardiograma antes e depois seriado, se esse paciente tiver que fazer por um tempo mais prolongado. Letícia, eu, pelo menos, eu não prescrevo quase o antipsicótico, porque, de fato, eu só uso mesmo pontualmente em questões que não houve resposta às medidas não farmacológicas, com RAS+4. E como que é na sua unidade com relação a essa questão do eletrocardiograma diário? Porque quando eu comento, as pessoas acham, como assim fazer eletro? O paciente não tem nada, mas ele pode fazer, né, o antipsicótico, o intervalo QT extremamente prolongado, arritmia, chegar a tosar Depuan. Então, conta aí pra gente. Exato. Reforçando até um comentário que você fez no início, o haloperidol ou o antipsicótico, seja ele atípico ou não, ele não trata delírio, né? O delírio é precipitado por alguma outra condição. Inclusive, nem é recomendado pelo FDA. O FDA não aprova esse tipo de medicamento para esse fim, nem para adulto, nem para criança. Então, eu acho que a gente trabalha até a história da desprescrição. É um medicamento que a gente bota o olho e faz, hoje tá, mas amanhã eu vou tentar tirar.
ou alguma coisa do tipo, porque a chance de eventos adversos ela é muito maior, né? A gente sabe que as síndromes aí relacionadas aos efeitos extrapiramidais são até mais graves do que o próprio delírio em si. Eu não tenho muita experiência de usar o haloperidol para esse fim. Eu confesso que lá na UTI a gente está dando até passos bem lentos nesse sentido de ter cuidado com esses medicamentos. A gente tenta trabalhar bastante as medidas não farmacológicas, inclusive pelos estudos, mais de 80% dos pacientes vão responder às medidas não farmacológicas. E aí, a gente não tem protocolo fechado para uso de medicamento, mas é um medicamento que segura bastante de usar. A gente tem um cuidado com essa questão do intervalo QT nas interações, principalmente, porque a gente sabe que, às vezes, depende muito do perfil do paciente, se é um paciente cardiopata ou um paciente com algum histórico, ele vai ter uma tendência maior a desenvolver esse evento, mas a gente também já viu que nem toda interação medicamentosa vai resultar nela. Talvez seja uma interação mais teórica do que prática, mas a gente acompanha, a gente faz, não é um exame que também a gente consegue fazer com tanta facilidade, mas a gente avalia caso a caso. Não tenho experiência de usar muito haloperidol, nem outro antipsicótico, para precisar fazer essa monitorização. Mas, inclusive, como você falou, é uma recomendação que seja feito, todo paciente que vai fazer haloperidol ou algum antipsicótico que tenha essa possibilidade aí de causar prolongamento de intervalo QT, que seja feito o eletro antes e durante o uso do medicamento e, às vezes, após, dependendo do tempo. Porque, enfim, é um efeito adverso bem relatado, tem vários casos relatados na literatura, então a gente precisa ter cuidado em relação a ele. Letícia, nós temos mais 15 minutinhos, eu vou dar uma agilizada aqui, só respondendo a última pergunta aqui, da Bruna Aquino, perguntando sobre a levomepromazina, que é o Neosine. A mesma coisa, é um antipsicótico típico, tem efeitos colaterais, tanto quanto, né, os atípicos, tem até mais, inclusive, então, assim, eu não recomendo, tá? Só para finalizar essa questão dos antipsicóticos, eu acho que os estudos eles têm falado muito sobre essa questão de necessidade de avaliar realmente se precisa e a segurança deles. Tem vários medicamentos que a gente vê que estão sendo utilizados, levomepromazina, que é tiapina, risperidona, mas uma coisa que eu acho que cabe para a gente prestar um pouco mais atenção no público da pediatria é a questão da via de administração. Se eu tiver segurança, se eu tiver embasamento para usar um medicamento que seja gotas, se o paciente tiver condição de ter essa via, se tem essa via disponível, eu acho que é interessante até para a gente evitar o evento doloroso a ele. Então, se for um medicamento, tipo risperidona, que tem apresentação gotas, a levomepromazina, que tem apresentação gotas, o aldol tem sido falado muito por causa da questão da população adulta, mas eu acho que cabe muito a gente ter um olharzinho diferente para isso, que tem essas apresentações mais fáceis para a gente. Eu vi melatonina em alguns estudos, mas aí vem mais para a questão do sono, e também teria apresentação gotas, porque é um medicamento fácil de ser manipulado. Então, acho que também, falando de antipsicótico, a gente pode prestar atenção também nessa questão da apresentação farmacêutica do medicamento. Maravilhosas suas explicações, mas a gente está com o tempo um pouquinho corrido. Eu vou passar aqui o slide. Então, é só para dar uma resumida, porque, assim, não vou entrar em detalhes, só para a gente saber que elas existem. As ferramentas diagnósticas em português. Para a síndrome de abstinência, a gente tem o VAT-1, Withdrawal Assessment Tool 1, que foi traduzido para o português pela Rosa Novelli, que é uma colega minha de trabalho, uma amiga muito querida. E eu não sei se é a Adriana ou a Andréia Fernandes, ela é uma portuguesa, as duas traduziram, e está disponível no site, né, da ferramenta original. E a Sabrina, que está participando com a gente hoje, ela participou do trabalho de dissertação de mestrado da Kátia Adriana Lins Curtinaz, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, com a SOS, Sophia Observation Withdrawal Symptoms Scale, que está disponível também aqui nesse site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer comentar um pouquinho, bem rápido, Sabrina, sobre a sua experiência com a SOS? Confesso para vocês que até eu participar desse estudo, eu nem sabia do que se tratava, nem sabia que existia escala. Né? A gente validou essa escala em 2018, né? Eu participei da validação, sendo a enfermeira que fazia visualizações
do vídeo, eu era cegada, eu olhava as crianças e a gente pontuava, algumas enfermeiras pontuavam a SOS e a outras a VAT1, né? E chama atenção, assim, que a especificidade da SOS no Brasil é 95%, enquanto que a VAT ficaria em torno de 88%, 87%. Então, a gente teve resultados bem legais e a gente aplica, né? A UTIP segue aplicando essa escala, e ela é uma escala que ela permite, enquanto as escalas orientam que tu verifique de 6 em 6 horas, a orientação é verificar 2 vezes ao dia ou até mesmo uma única vez. Uhum. Né? Então, quando a gente fala em carga de trabalho, em falta de RH, né? E tu olha, as escalas são bem parecidas, na verdade, mas tu tem a possibilidade de ter um valor único, né? O ponto de corte da SOS é 4. Mas repito o que eu falei antes, né? Não adianta a gente validar a escala, conhecer, saber do que a gente está fazendo, mas a gente ter um número e a gente não fazer nada. Bom, com relação às ferramentas para delirium, a minha tese de doutorado foi com base na tradução, adaptação transcultural e na validação da Pediatric Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit, que é o famoso PCAM-ICU, que é uma ferramenta que vem adaptada do CAM-ICU para adultos, que foi traduzido no adulto para mais de 20 idiomas aí, né? Ao longo do mundo, ela é muito utilizada. E ela é uma ferramenta bem objetiva, ela é a única que a gente tem validada de fato para o português, podendo ser usada em crianças com 5 anos de idade ou mais que não tenham atraso de desenvolvimento cognitivo. Foi a primeira ferramenta na língua inglesa, né, a ser realmente validada para delírio, e que a gente também teve, né, esse incrível trabalho. A Daniela participou comigo, colhemos dados aqui no Rio e também em São Paulo, e a gente tem essa única ferramenta validada de fato para o português. A versão dela, o PSCAM-ICU, que é o Preschool, eu consegui autorização, né, da equipe que fez o estudo original, e estou trabalhando aí nessa questão da tradução, tá? Então, em breve, a gente já vai ter ela traduzida. A Cornell Assessment of Pediatric Delirium foi traduzida e adaptada transculturalmente, mas não validada por um grupo de Recife, e ela está disponível no site da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, né, a Cornell. A única coisa que eu faço uma ressalva é que é importante avaliar que no estudo original, em inglês, existem uns pontos âncora do desenvolvimento que são feitos para se avaliar, né, se determinados comportamentos são normais para determinada faixa etária e que não estão disponíveis na escala. Então, só tem que tomar cuidado com isso. A PCAM-ICU e o PSCAM-ICU te dão um diagnóstico na hora, enquanto a Cornell é uma excelente ferramenta, mas você tem que ter um cuidado de que você só pode pontuar depois de um período de observação de 12 horas de um plantão. E a SOFIA Observation Withdrawal Symptoms Scale and Delirium, né, a escala para abstinência e delírio, que a Sabrina pôde participar da parte da abstinência, eu traduzi junto com a Juliana Almeida e a Carolina Souza, duas colegas de trabalho. Juliana é uma incrível amiga, e a gente está trabalhando, inclusive, a dissertação de mestrado da Juliana. A gente está trabalhando na tradução e adaptação transcultural, então em breve a gente vai ter aí essa ferramenta, tá? Só para mostrar para vocês que o trabalho que a gente faz com a nossa incrível fisioterapeuta Beatriz Fagundes, lá da UERJ, que trabalha comigo, sobre a gente tem uma mobilização, né, que já começou antes, não era precoce, né, porque não se iniciava tão cedo, mas hoje a gente já tem um protocolo que a gente começa a fazer logo com o paciente, ainda na intubação. Então, você vê o menininho lendo revistinha, fazendo aqui a bicicletinha, o outro já andando. Então, isso é muito incrível. Eu até comentei aqui no chat que, para mim, fisioterapia e terapia ocupacional são o futuro da terapia intensiva pediátrica. Infelizmente, a gente sabe que os nossos fisioterapeutas têm uma carga muito grande de trabalho, porque eles fazem a parte motora e ventilatória, mas é um caminho aí que a gente tem que estar engatinhando, né? Como diz a Sabrina. Vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? A gente não tem terapeuta ocupacional, mas a gente estimula o cognitivo. É isso que eu peço, para evitar o uso de tela o tempo todo, para a criança não ficar só passivamente recebendo informações da TV, do celular, e interagir, brincar, estimular esse cognitivo, ok? Eu vou aqui passar para vocês, né, uma foto que eu vi no congresso da American Delirium Society, eu guardo para mim, porque
O antipsicótico, na verdade, trata muito mais a nossa ansiedade de médico, de profissional de saúde, do que o delírio em si. Então, não existem evidências. Doutores, por favor, enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, toda a equipe, vamos segurar um pouquinho a mão, porque a gente medica demais os nossos pacientes, tá? As medidas não farmacológicas, como brilhantemente faladas aí pela Sabrina, e os efeitos colaterais das medicações, como a Letícia explicou de forma assim, esplêndida, realmente a gente tem que pesar muito, pensar realmente se a gente precisa ou não, e essas medidas são realmente bastante efetivas. E, para finalizar, eu queria só mostrar para vocês um vídeo de um paciente que nós tivemos lá no hospital da UERJ, na época da pandemia. Ele não foi Covid positivo, mas ficou entubado, com a pneumonia extensa, gravíssimo. E a gente tem, né, no delírio hiperativo, só a ponta do iceberg. A gente não tem o iceberg todo que vem aí, isso aí já é assunto para outras discussões, que é o delírio hipoativo, que é o que mais acontece nas unidades de terapia intensiva. Então, esse paciente... a gente aplicou a escala Cornell e ele pontuava 9. Dois adendos nesse vídeo, o menino completamente desatento e o barulho, né, que a gente escuta aí na unidade. Então, realmente é uma questão da gente bater na mesma tecla todos os dias para a gente tentar mudar. Não se muda a cultura de unidades de um dia para o outro, a gente precisa realmente de um trabalho diário. Então, eu queria muito agradecer a presença de todas vocês. Algumas das nossas participantes, gostaria de deixar uma mensagem final? O que vocês, né, gostariam de deixar alguma coisa? Cibele, Dani? Querem fazer algum comentário? Eu acho que, na verdade, a gente precisa de uma palavra que chama sensibilização. Acho que é muito importante. E eu acho que, acima também de tudo, não existe uma escala que vai apreciar tudo, delírio, abstinência, falta essa sensibilidade. Então, existe esse mix de sinais e sintomas que a gente tem que estar à beira-leito. Vamos utilizar essa escala para isso, vamos utilizar para abstinência, delírio, vamos ver o que o paciente está, o que está acontecendo à beira-leito. Tá? Quando que nós vamos fazer a retirada gradual de ventilação? Qual o momento que vamos usar as drogas ou não, retirada gradual? Então, assim, a sensibilização do médico para a beira-leito é fundamental. A minha mensagem é que é importante a ação multidisciplinar. Acho que todos nós temos um papel aí no delírio e a gente precisa estar aprendendo a trabalhar junto e aprendendo uns com os outros. Eu concordo plenamente com o que a Dani falou. Eu acho que o multidisciplinar, os vários olhares, eles contribuem muito. Assim, falando do meu peixe, né, da minha área, a gente tem muito essa falsa sensação de que o medicamento ele vai ser 90% seguro. Eu vou comparar muito ao antimicrobiano. A gente tem falado muito de tempo de infusão, de PK/PD, mas todos os medicamentos precisam desse mesmo cuidado. Não é só o antimicrobiano que vai ter um efeito potencializado se a gente cuidar das características intrínsecas a ele. E eu vejo na pseudoanalgesia uma grande potencialidade de avaliar essas mesmas coisas, porque a gente tem mais ganhos, porque são medicamentos extremamente arriscados, que a gente está acostumado a usar, mas que eles têm grandes danos, se a gente não avalia essas sutilezas. Então, acho que quanto mais olhos olhando não para o problema, mas para as possíveis estratégias de solução, eu acho que o paciente tem bem mais a ganhar. Eu para fechar, então, né? Eu só quero deixar aqui que eu acredito que a gente precisa ter mais fé, que vai dar certo as coisas. Não dizer que uma dipirona não vai adiantar nada, né? E tentar, porque a grande maioria das vezes, depois que a gente faz, ela dá certo, né? O problema é a gente deixar de fazer. Então, assim, a gente pode sim, e a gente faz a diferença na vida do nosso paciente. Não, e não só uma dipirona como um colinho, um carinho, levantar, muitas coisas, né? A maternagem nem se fala.
Exatamente, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. E Obrigada. até a próxima. Tchau, meninos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau, meninas. obrigada. Obrigada.